Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco aí a respeito de geometria, né? Nós vamos fazer equivalência de áreas, né? E eu coloquei aqui para vocês só para a gente começar aí, né? Uma ideia sobre áreas, né? Eu coloquei aqui essas 7 peças bem conhecidas, né, gente? Que é o Tangram. E se vocês pegarem aqui essas peças, né? Por exemplo, se você pegar aqui o triângulo grande, ah, o triângulo médio, que seria esse rosa, gente, ele é exatamente, ó, metade do triângulo maior, do triângulo grande aí, tá certo? Então, se a gente pensar em termos de área, eu poderia falar que o triângulo rosa ele tem metade da área do triângulo grande, tá ok? Se a gente pensar em termos do quadrado, tá, gente? Desse quadrado grande, ó. Esse quadradão aqui, ó. Certo? Se eu pensar em termos desse quadrado aqui, esse triângulo aqui, ele seria 1/4 do quadrado aí, do quadrado maior, tá? Então, vamos ver mais algumas ideias aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, ó, essa figura aqui, ó, esse daqui é o triângulo pequeno e esse daqui é o triângulo médio. O triângulo pequeno, ele é exatamente a metade da área do triângulo médio, né? Olha lá, metade da área do triângulo médio. Se eu pegar ele em relação ao triângulo grande, gente, ó, triângulo pequeno, ele seria 1/4 do triângulo grande. Olha aqui, ó. Se eu pegar 2 triângulos pequenos, vai dar exatamente a metade do triângulo grande, né? Então, ou seja, um só seria 1/4 do triângulo grande, tá? Mesma coisa em relação ao quadrado, ó. Triângulo pequeno seria 1/4 da área do quadrado, tá certo? Pega o paralelogramo, gente, essa figura aqui, ó. Triângulo pequeno, ele é exatamente a metade da área do paralelogramo, ó. Olha lá. Se juntar aqui 2 triângulos aqui, vai dar um paralelogramo aí, ó. Tá certo? Ok? Bom, só algumas ideias aí, né, pra gente começar aí a falar a respeito de áreas, né, ó. Tá? Deixa eu juntar aqui. Vamos lá. Quando nós temos, tá, gente, uma figura que nós não conhecemos a área, é muito comum a gente calcular essa área fazendo uma decomposição. Ou seja, pessoal, ó, vamos dizer que eu tenha essa figura azul aqui. Ó. Eu estou querendo calcular a área dessa figura azul, né? O que eu posso fazer, né? Eu poderia pegar essa figura e decompor ela. De que maneira? Tá, ó, eu vou colocando figuras, tá, gente? Que fique mais fácil o cálculo da área. Por exemplo, olha aqui, ó. Eu vou encaixando aqui figuras conhecidas, né? Triângulo, retângulo, quadrados, não. Eu vou decompondo a figura. Olha lá, certo? Depois que eu fiz dividir essa figura azul em figuras conhecidas, né? Ó, triângulo, retângulo, outro triângulo e outro retângulo maior, tá? Então, eu poderia fazer o cálculo de área dessa figura pensando na área, né, de cada uma dessas aqui, ó. Então eu divido e vou fazer o cálculo da área de cada um deles. Então, ó, mesma figura, eu fiz a decomposição e agora nós vamos passar aí para o cálculo de área. Só que antes, pessoal, ó, queria lembrar vocês as fórmulas, né? Ó. Que fórmulas que a gente utiliza aí, né?
Pessoal, recordando, área do retângulo. Área do retângulo eu tenho que fazer a medida da base vezes a medida da altura. Área do quadrado. O quadrado, pessoal, ele tem um lado A, o outro lado vai ser A também, né? Porque o quadrado ele tem lados iguais. Então seria A vezes A. Só que daí eu faço A vezes A, é a mesma coisa que A ao quadrado. Tá certo? Então na área do quadrado eu posso fazer aqui, ó, utilizando potência, né? Ó, A ao quadrado. Área do triângulo, pessoal, eu tenho que saber a medida da base. Tenho que saber a medida da altura. E aí o que eu faço? Ó, base vezes altura dividido por 2. Vamos pensar aqui, ó. Deixa eu pôr aqui de novo aqui a figura, né? Nós vamos fazer aí o cálculo de cada uma dessas figuras aí, tá? Primeira figura aí que a gente consegue visualizar é o retângulo, tá? Esse retângulo, gente, qual seria a medida aí da base e da altura dele, né? Ó, vamos dizer que aqui está o retângulo, ele tem 24 de base, ele tem 12 de altura, certo? Então, se eu for calcular a área desse retângulo aqui, ó, o que seria? Eu teria que fazer aí 24 vezes 12. Então, a área desse retângulo aqui, gente, seria 288 centímetros quadrados, tá? Então, ó, eu vou calculando a área de cada uma das figuras. Então, aqui eu já calculei a área do retângulo. Aí, pessoal, vamos calcular aí outra área, né? Ó, vou calcular aí a área do triângulo, esse triângulo ali, ó, tá? Tá aí, ó. Esse triângulo, pessoal, percebam que ele tem 12 aqui, né? E a altura dele aqui, gente, ó, seria a soma dessas duas medidas aqui, ó. Tem 12 mais 8, então ele vai ter 20 centímetros aqui, ó, tá? Então, como é que eu calculo a área desse triângulo aí? Então, a área desse triângulo, ó, seria a base vezes a altura dividido por 2. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima, senão não dá para ver, né, gente? Tá aqui. A base vezes a altura dividido por 2. Tá certo? Então, ó, multiplicando aqui, gente, vai dar 240. Aí eu vou dividir por 2, ó. Então, a área desse triângulo vai dar 120 centímetros quadrados. Tá? Não se esqueçam, tá, gente, que medida de área tem que ter o quadrado, tá? Ó, centímetros quadrados, metros quadrados, tá? Ó, tem que ter esses valores aí, tá? Depois, pessoal, ó, eu vou calcular aí a área do triângulo menorzinho ali, ó, aquele triângulo rosa ali, tá? Então, ó, a área do triângulo rosa, ele tem 8 por 8. Olha lá, ó. Estão vendo aqui, ó? 8 por 8. Então vamos dizer, a altura dele vale 8, a base dele também vale 8. Então, ó, a área do triângulo é só fazer base vezes altura, divide por 2. Tá? Então a área desse triângulo aí vai ser 64 dividido por 2, vai dar 32 centímetros quadrados. Tá? E por último, pessoal, ó, a área daquele retângulo amarelo ali, ó. Tá? Aquele retângulo amarelo, gente, ele tem 6 por 8. Perceberam ali, ó? Ele tem 6 por 8. Então, ó, tem 6 aqui, né, a base dele.
e tem 8 aqui de altura. Tá? Retângulo, pessoal, é só fazer a base vezes a altura, né? Então, a área do retângulo, desse retângulo aqui, seria 8 vezes 6. Então, 8 vezes 6, 48 centímetros quadrados. Tá? Aí, pessoal, eu quero descobrir aí qual que é a área total dessa figura, né? Pessoal, a área total seria eu somar essas áreas aqui, ó. Eu vou fazer aqui nesse espaço aqui que sobrou. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá? Então, a área total dessa figura ficaria assim, ó. A área do retângulo, 288, mais a área desse triângulo laranja, né? 120, mais a área do triângulo rosa, 32, e mais a área desse retângulo amarelo, 48. Tá certo? Então, ó, aqui vai dar 80, mais 120, 200. 200 mais 288, ó, 488 centímetros quadrados. Pessoal, esse método que eu estou mostrando aqui para vocês, nós chamamos esse método de método da decomposição, tá? Olha lá, ó, método da decomposição. Por que decomposição? Porque eu pego a figura maior e eu divido ela em figuras menores. A gente fala assim que a gente faz a decomposição em figuras menores, tá certo? Calcula a área de cada uma das figuras, como eu fiz aqui, né? Ó, e depois a gente só soma todas elas, né? Ó, nós já temos aí a resposta da área dessa figura azul aqui. Tá? Então, essa figura azul tem 488 centímetros quadrados. Tá certo? Pessoal, continuando aí. Nós temos um outro processo, que é o processo da composição. O que seria fazer a composição, né? Vamos dizer, eu quero descobrir a área dessa mesma figura azul, tá, gente? É uma figura igual àquela lá que nós fizemos. Nós vamos fazer agora pelo método da composição. Ou seja, pessoal, para fazer o método da composição, eu teria que completar essa figura. Tá vendo? Essa figura aqui, ela forma aqui, ó, uma determinada região. Eu transformo ela em um retângulo, ó, tá? Por que eu transformo num retângulo, né? Porque o cálculo de área do retângulo fica muito fácil, né? Quanto que ficaria aqui essas medidas, gente, ó? Essa medida aqui e essa medida aqui, ó. Quanto que daria essas duas medidas aqui, né? Ó? Se eu quisesse calcular essas medidas, gente, quanto que seria o comprimento aqui, ó? Comprimento, ó, é só a gente somar as duas aqui, 24 mais 12, então eu teria aí de comprimento esse retângulo 36 centímetros. E a medida da largura desse retângulo aí? Esse retângulo, ó, ele tem 12 mais 8, ó. Um pedaço de 12 e um pedaço de 8. Então, 12 mais 8, 20 centímetros de largura. Aí, pessoal, o que eu faço? Eu penso no cálculo dessa região inteira aqui, ó. Tá? Então, eu iria fazer assim, ó. A área do retângulo, vou colocar assim, tá, gente? A área do retângulo maior, né? Seria 36 vezes 20. Só que o que eu estou querendo calcular, tá, gente, ó, não é o retângulo maior, né? Eu estou querendo calcular só a área azul, tá certo? Então, ó, 36 vezes 20 dá 720 centímetros quadrados.
Aí, pessoal, o que nós vamos fazer? Eu tenho aqui a área do retângulo grande, eu vou descontando a área dessas figuras aqui. Tá? Então, qual seria a área do quadrado, do retângulo, no caso, né? Retângulo amarelo. Pessoal, esse retângulo amarelo, ele tem 8. Aqui vale 8, né, gente? Deixa eu colocar as medidas aqui, que ficou faltando lá da outra figura, né? Aqui vale 8 centímetros. E essa medida aqui vale 6 centímetros. Olha aqui em cima, pessoal. Aqui vale 12, né? Daqui a aqui vale 12. Daqui até aqui vale 24. E esse daqui tá dando 14, não tá? Então, se aqui tá dando 14 e daqui até aqui vale 24, ó, então eu vou fazer 24 menos 14. Esse pedacinho aqui vale 10 centímetros, ó. Então, esse pedaço vale 10 centímetros. Então, se eu for calcular a área só desse retângulo amarelo, gente, ficaria assim, ó. Eu tenho que fazer a base vezes a altura, né? Então, ele tem 10 de base, 8 de altura. Então, a área desse retângulo aqui seria 80 centímetros quadrados. Aí, eu iria calcular a área desse triângulo laranja. Ele tem 8 de base, 8 de altura. Então, como é que fica? A área do triângulo, base, vezes altura, dividido por 2. Tá? Tem 8 aqui, né, gente? E 8 aqui também. Tá certo? Então, 8 vezes 8, 64. 64 dividido por 2. Eu vou ter aí que a área desse triângulo aí vale 32 centímetros quadrados. Certo? Então, eu já tenho a área, pessoal, dessas duas figuras aqui, ó. Falta a área desse triângulo verde. Tá? Deixa eu pôr aí um pouquinho mais para cima. Vamos pegar aqui o triângulo verde. Esse triângulo verde, pessoal, deixa eu voltar aqui um pouco a nossa figura. Aí. Esse triângulo verde, ó, ele tem 12, aqui essa medida aqui de cima, tá, gente? 12 por 20. Tá? Então, ó, ele vai ter aqui 12 centímetros. Aqui ele vai ter 20 centímetros. Então, eu vou calcular a área desse triângulo. Então, 12 vezes 20 dividido por 2. Tá? Então, 12 vezes 20 vai dar 240. 240 dividido por 2. Eu vou ter que a área desse triângulo aí mede 120 centímetros quadrados. Tá? Então, qual seria o valor da área da figura azul? Que é o que eu estou querendo saber. Qual que seria a área da figura azul? Seria a área total, 720, tá? Ó. 720 seria todo o retângulo. E aí eu vou fazer menos essas figuras aí que não fazem parte da figura azul. Né? Então, menos. Retângulo amarelo tem 80. Triângulo laranja tem 32. E o triângulo verde, 120. Tá? Então, nós vamos determinar esse valor aqui, né? Então, tudo aqui vai dar 720. Eu vou fazer menos tudo isso, tá, gente? Ó, aqui eu tenho 120 com 80, eu tenho 200. Com 32, eu vou fazer menos 232. Então, a área
dessa figura azul dá 488 centímetros quadrados. Pessoal, é lógico, né, gente, que eu só estou fazendo de um método diferente, mas o resultado tem que ser o mesmo, tá? Por quê? Porque eu não mudei a figura, eu só utilizei um outro processo. Primeiro eu fiz o processo da decomposição, deu 488, e agora esse processo é o processo que a gente chama de processo de composição. Você pega a figura e transforma ela em uma figura conhecida. Depois você vai descontando os pedaços, tá? Então o resultado tem que ser a mesma coisa. Aí vocês podem perguntar assim para mim, né, professor? Qual o método melhor aí para a gente utilizar, né? Qual o método que você acha mais eficiente? Gente, ó, depende do problema, tá? Tem alguns problemas que eu iria aconselhar vocês a fazerem composição e tem outros que eu iria aconselhar a fazer a decomposição. Depende da figura, tá, gente? Às vezes você pega só um triângulo, você já completa a figura. Então seria fácil você fazer por composição. Às vezes não, às vezes você teria que completar muitos pedaços, né? Então talvez seria mais interessante fazer pela decomposição. Então, gente, é com a prática, tá, de fazer os exercícios aí que vocês vão ver aí qual método que é mais eficiente. Agora, se o exercício falar para vocês, faça utilizando tal método, aí é lógico que você vai obedecer ali o que o exercício vai estar falando para vocês, tal. Se ele pedir para fazer pelo método da composição, é lógico que vocês vão fazer por esse método, tá certo? Mas se o exercício não falar nada, vocês podem escolher um método e calcular. Tudo bem, turminha? Bom, gente, por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Abração para vocês aí. Tchau, tchau.